Bem-vindos ao nosso intercâmbio de ideias. Hoje nós vamos olhar para uma interpretação bem particular, né? E bastante historicizada do Armagedon. É uma leitura que emerge, assim, diretamente do material que a gente tem analisado. Ela propõe uma conexão intrínseca entre o conceito de Armagedon, eventos específicos ali do reinado de Herodes o Grande e também a geografia, né? Aquela geografia marcante da planície de Jezrael. E tudo isso culminaria numa fase definida como perseguição direta. Então, a questão que vai guiar a gente aqui é: será que essa perspectiva que coloca o Armagedon num contexto histórico, sabe, tão específico, o período de Herodes, geograficamente focado em Mégido e ali nos arredores, será que ela encontra sustentação plausível e robusta nos elementos que o próprio material que a gente leu nos fornece? Eu vou defender a coerência e a validade dessa interpretação histórica, tá? Assim como ela é apresentada no material. E eu, por outro lado, vou trazer uma perspectiva de análise um pouco mais crítica, tá? Questionando se as bases que esse material oferece são de fato suficientes, né, e sólidas o bastante para ancorar uma afirmação tão significativa sobre a natureza e, principalmente, o tempo do Armagedon. Vou examinar essas conexões que são propostas e a força das evidências que são apresentadas para sustentar tudo isso. Certo. Bom, a minha posição, que está alinhada com a abordagem que a fonte chama de teologia de impacto, né? Ela argumenta que o Armagedon não é só uma profecia sobre um futuro distante ou, sei lá, um evento puramente simbólico. Pelo contrário, ele teria encontrado um cumprimento histórico concreto, identificável. O ponto de partida crucial, segundo essa visão, é a consagração de 1000 sacerdotes no templo que foi realizada por Herodes o Grande. Esse ato, dentro dessa teologia específica, não foi só político ou religioso no sentido comum, tá? Ele teria, na verdade, inaugurado um ciclo de 1000 anos de contenção espiritual, um período onde certas forças espirituais adversas estariam, limitadas. O fim desse ciclo milenar, então, seria marcado por outro evento importante no templo, o emudecimento do sacerdote Zacarias, o pai de João Batista. Esse silêncio forçado, ele é interpretado como sinal da libertação do adversário, né? O fim da contenção. A fase que se segue imediatamente, que é caracterizada por uma intensificação da oposição e do conflito descrita como perseguição direta, seria então o Armagedon propriamente dito, se desenrolando naquele cenário histórico. E a geografia? Bom, a geografia não é acidental. A planície de Jezreel, que abriga Mégido e foi o centro nevrálgico ali das atividades de Herodes, além de ter sido palco dos ministérios de João Batista e dos primeiros passos de Jesus, ela é apontada como o teatro físico desse Armagedão histórico. A convergência de personagens e eventos-chave nessa área específica é vista como um forte indício que corrobora isso. Eu apresento uma leitura um pouco distinta desses mesmos elementos, né, que a fonte nos dá. Embora eu reconheça a originalidade da proposta, eu identifico alguns saltos argumentativos que, assim, me parecem precisar de mais fundamentação do que a que foi oferecida. Primeiro, essa correlação direta entre a consagração sacerdotal por Herodes e o início de um ciclo de 1000 anos de contenção espiritual, ela é afirmada, certo, mas o material não nos oferece o como ou o porquê disso. Qual é a base textual ou raciocínio teológico detalhado dentro da própria fonte que eleva esse ato específico de Herodes a um evento de significado cósmico e milenar? A fonte simplesmente não desenvolve essa conexão fundamental. Fica um pouco no ar, né? Em segundo lugar, a interpretação do emudecimento de Zacarias como o catalisador para a libertação do adversário e o início do Armagedon. Isso parece ser uma atribuição de significado teológico muito particular dessa tal teologia de impacto. De novo, falta no material a ponte argumentativa explícita, seja ela textual ou histórica, que justifique essa relação causal direta e específica com o Armagedon, que aqui é definido como essa perseguição.
E por fim, quanto à geografia. Olha, a planície de Jezreel e Mégido são, sem dúvida, locais carregados de história, de simbolismo. Ninguém nega. Contudo, argumentar que a concentração de atividades de figuras como Herodes, João e Jesus naquele período específico transforma esses eventos no Armagedon baseado principalmente na localização, isso me parece uma conclusão que, francamente, demanda evidências mais robustas do que a simples coincidência geográfica que o material apresenta. A localização por si só não define a natureza do evento, né? Entendo a busca por elos mais explícitos, mas é preciso reconhecer que a interpretação opera dentro de uma lógica interna própria, né? A da teologia de impacto. A consagração dos sacerdócios por Herodes, ela é apresentada como um postulado, sabe? Um marco zero estabelecido pela fonte para construir a sua cronologia específica do Armagedon histórico. Dentro dessa moldura interpretativa, esse evento ganha um peso simbólico que transcende a sua análise puramente histórica ou política convencional. É um pressuposto necessário para a tese que se desenvolve a partir daí. Sim, mas permita-me insistir justamente nesse ponto, o postulado. A fonte afirma a conexão, como você disse, mas ela não demonstra nem justifica isso com base em elementos internos do próprio texto que a gente tem. Para que a gente possa aceitar essa consagração como o início inequívoco de um ciclo espiritual de 1000 anos, não basta a afirmação, entende? A gente precisaria entender por que esse ato de uma figura historicamente tão complexa, para dizer o mínimo, como Herodes, teria tal poder espiritual. Qual passagem bíblica foi reinterpretada? Qual tradição específica que a fonte cita confere a essa ação o status de gatilho para 1000 anos de contenção divina? O material que temos em mãos não oferece essa explicação. Ele deixa a premissa fundamental sem um alicerce visível. É um ponto de partida que se pede para aceitar quase que por fé na própria teologia de impacto, em vez de por uma demonstração argumentativa sólida. Certo. No que diz respeito ao emudecimento de Zacarias, a lógica apresentada na fonte, de novo, ela segue a linha teológica dessa teologia de impacto. O silêncio imposto a um sacerdote dentro do espaço sagrado do templo, ele é lido simbolicamente como o rompimento daquela contenção milenar. Não é apenas um castigo pessoal, entende? Mas um sinal cósmico do fim de uma era de restrição, permitindo assim a libertação do adversário para agir mais diretamente. Essa libertação, por sua vez, desencadearia a fase de perseguição direta, que a fonte identifica como sendo o Armagedon naquele contexto preciso. É uma cadeia interpretativa, percebe? Evento no templo leva a um significado cósmico que leva a uma consequência histórica que é igual ao Armagedon, segundo essa leitura. E esse é um ponto crucial, que merece uma análise mais detida. Concordo que se trata de uma interpretação teológica particular, essa da teologia de impacto. Ela pega um evento narrativo específico lá do Evangelho de Lucas, o mutismo temporário de Zacarias, e investe ele de um significado escatológico imenso. O problema é que o material fornecido não apresenta justificativas textuais ou mesmo lógicas explícitas para essa amplificação toda, onde, na fonte, se demonstra a conexão entre o silêncio de Zacarias e a tal libertação do adversário ou o início do Armagedon. Para mim, parece uma sobreposição de conceitos, onde um evento localizado, pessoal até, é transformado num marco cósmico sem que o material nos mostre como essa ponte é construída, sabe? Além disso, a própria identificação da perseguição direta que teria vindo depois como sendo o Armagedon, isso é problemático. Que perseguição é essa exatamente? O material é bastante vago quanto a isso. Refere-se à oposição a João Batista, às ameaças de Herodes, ao conflito com as autoridades religiosas da época. Sem uma definição clara dessa perseguição direta e da sua escala, como é que a gente pode avaliar se ela merece mesmo o nome Armagedon, um termo que geralmente está associado a um confronto final de proporções muito maiores? A fonte não fornece essa clareza necessária. Mas não podemos subestimar o peso da geografia, concorda? A planície de Jezreel, com Meguido ali no seu coração, não é um palco qualquer. Historicamente, foi cenário de inúmeras batalhas decisivas. A própria palavra Armagedon, como a gente sabe, deriva de Har Meguido, o Monte Meguido. A fonte argumenta que a concentração notável das ações de Herodes, suas construções, sua influência na região,
Os locais de batismo de João Batista no Jordão, que é ali perto, e os primeiros movimentos e milagres de Jesus, Caná, Nazaré, também ali, justamente nessa área geograficamente carregada. Isso não é mera coincidência. Dentro da lógica da teologia de impacto, essa convergência funciona como uma assinatura geográfica, sabe? Uma confirmação física de que o Armagedom histórico, entendido como essa fase de perseguição inicial, teve ali o seu epicentro. A escolha do local pelo desenrolar dos eventos seria, então, intencional e significativa. Concordo plenamente com a relevância histórica e simbólica da planície de Jezrael e de Megido. É um lugar que ecoa conflitos passados e expectativas futuras, sem dúvida. A própria etimologia de Armagedon aponta para lá, ninguém discute isso. No entanto, a presença de figuras importantes e eventos significativos nessa região durante o período de Herodes, João e Jesus por si só, isso não valida automaticamente a tese de que aquele conjunto específico de eventos constituiu o Armagedon. Muitas outras eras viram conflitos e eventos cruciais acontecerem nessa mesma planície, porque, segundo a fonte, seria este período específico e esta perseguição direta, que continua mal definida, aliás, o cumprimento do Armagedon. A argumentação apresentada no material parece usar a notoriedade do local Megido para emprestar credibilidade a uma tese cronológica e teológica, a ligação com Herodes e Zacarias e a definição de Armagedon como perseguição, que, em si, parece ser a parte mais frágil e menos fundamentada de toda a interpretação. A geografia é um fator interessante, claro, um pano de fundo ressonante, mas ela não pode ser o pilar principal que sustenta toda a estrutura interpretativa, especialmente quando as outras conexões são tão tênues no material que nos foi fornecido. E quanto à própria definição de Armagedon como perseguição direta? Aqui talvez resida um dos pontos centrais da proposta da fonte, não? Em vez de ficarmos presos a uma visão de Armagedon como um evento singular, cataclísmico e puramente futuro, a teologia de impacto oferece uma compreensão mais imanente, mais historicizada. O Armagedon seria essa fase concreta de intensificação do conflito espiritual, manifestando-se historicamente através da oposição e perseguição enfrentadas ali no início da era cristã, deflagrada, segundo a fonte, após o episódio com Zacarias. É uma tentativa, me parece, de encontrar um referente histórico tangível para um conceito que muitas vezes é tratado de forma abstrata, redefinindo-o contextualmente dentro da sua própria narrativa. E pela intenção, sim, de buscar um referente histórico, mas é justamente essa redefinição contextualizada que levanta mais perguntas do que respostas, pelo menos com base no material que a gente tem em mãos. Redefinir Armagedon como essa perseguição direta específica do primeiro século na Judéia é uma afirmação bem ousada. O termo Armagedon carrega um peso escatológico, uma conotação de batalha final, decisiva, muitas vezes de escala global ou cósmica nas interpretações mais tradicionais. O material da fonte, ao propor essa definição mais restrita, não nos oferece, contudo, uma descrição detalhada dessa perseguição direta. Como eu já mencionei, não fica claro a que eventos específicos ela se refere, qual foi a sua intensidade, sua duração, ou por que ela seria qualitativamente diferente de outras perseguições ao longo da história para merecer o título de Armagedon. Reduzir um conceito tão carregado a um período de conflito localizado, cujas características a própria fonte não detalha suficientemente, isso me parece uma simplificação considerável, sabe? Corre-se o risco de esvaziar o termo Armagedon de seu significado mais amplo só para encaixá-lo numa cronologia específica que carece ela mesma de provas robustas dentro do material analisado. A fonte nos apresenta a conclusão aquilo foi o Armagedon, sem nos mostrar adequadamente as premissas e as evidências que a sustentam. Bom, sumarizando então a minha perspectiva, a interpretação que está delineada no material fonte ao conectar o Armagedon a figuras e eventos históricos como Herodes o Grande, o emudecimento de Zacarias e ao palco geográfico da planície de Jezreel, Megido, ela propõe uma leitura aterrada na história. Oferece uma compreensão do Armagedon não como uma abstração futura, mas como uma fase concreta de perseguição direta
identificável no tempo e no espaço, seguindo a lógica interna e os marcos definidos pela teologia de impacto. É uma visão que busca tangibilidade para um conceito profético, eu diria. Alimento histórico seja uma abordagem interpretativa válida em si mesma, a construção específica que foi apresentada no material que a gente analisou parece repousar sobre bases um tanto frágeis. As conexões causais propostas, a consagração sacerdotal por Herodes iniciando um ciclo milenar, o mutismo de Zacarias desencadeando a libertação do adversário e o início do Armagedom, e a própria definição restrita de Armagedom como perseguição direta, tudo isso carece de detalhamento, de justificação explícita e de evidência de suporte convincente dentro do próprio texto-fonte. O que a gente tem é uma afirmação teológica interessante, sem dúvida, própria da teologia de impacto, mas que, avaliada criticamente com base apenas no material fornecido, levanta sérias questões sobre a solidez da sua argumentação e a suficiência das suas provas. Repleto de camadas simbólicas, históricas, teológicas que desafiam leituras simplistas. A própria riqueza do termo convida a múltiplas abordagens. Exatamente. E o exercício de analisar criticamente perspectivas distintas como esta que nos foi apresentada pela fonte, mesmo que seja para apontar suas lacunas, é valioso. Ele nos força a refinar nosso entendimento, a questionar pressupostos e a apreciar a diversidade de leituras possíveis, né? Fica claro que tanto o material específico que a gente analisou, quanto o conceito mais amplo de Armagedom, continuam a oferecer um vasto campo para exploração e debate. De fato, esperamos que esta troca de ideias tenha, de alguma forma, iluminado diferentes facetas dessa interpretação particular e estimulado a reflexão de quem nos ouve. Há sempre mais a desvendar.